Fala galera, eu sou Bruno Zanardi e esse aqui é o Investe Bola, o canal onde educação financeira e futebol fazem tabelinha. Pessoal, como eu prometi para vocês aí, trouxe o José Mourinho da renda fixa, hein? Vou dizer mais para você. Ele é o manager dos managers da renda fixa, aqui da JFK. Felipão, beleza, Felipe? Galera, prazer estar com vocês aqui. A gente vai bater um papo bem legal sobre renda fixa. A JFK, para vocês conhecerem hoje, a gente é um escritório de agentes autônomos vinculado à XP Investimentos. A gente está situado hoje em Curitiba, a gente é um dos principais escritórios aqui da região. Conta com um time gigantesco, são mais de 30 pessoas hoje dentro da nossa equipe aqui da JFK. Tem unidade em Rio Preto, tem unidade no interior de São Paulo e a gente está expandindo a operação cada vez mais. Legal, Felipão. Quantos anos tem a JFK? A gente é um escritório relativamente novo, a gente completou um ano em março agora de 2021. Começamos na pandemia, né? Então estamos desbravando esse mundo há um pouquinho mais de um ano. Nós somos numa época boa aí para... Melhor impossível, né? Começa no caos já. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a renda fixa. Pessoal, para começar, tá? O que é a renda fixa? A renda fixa nada mais é que uma modalidade de investimento para quem está buscando mais estabilidade, mais segurança e é um tipo de investimento que tem uma previsibilidade melhor de quanto que vai render. Então, basicamente, hoje, quando a gente olha esse mundo de renda fixa, a gente vai olhar para três, né? Uma que segue as taxas básicas de juros, por exemplo, a Selic, hoje que é a taxa básica aqui no Brasil. Tem outro que segue, a gente já pré-determina quanto que vai render durante o período que está aqui dentro. E uma terceira, por exemplo, que ela vai seguir a inflação aqui dentro do Brasil. Legal. E quais são os tipos de renda fixa que tem? Ótimo. Quando a gente vê nesse mundo, né? Então a gente tem três grandes modalidades, tá? Três grandes blocos. A pós-fixada, que essa que eu comentei com vocês, ela segue a taxa básica de juros. Então aí nesse bloco vamos estar o Tesouro Direto LFT, que é um tesouro que segue a taxa básica de juros. Vão estar os CDBs tradicionais do banco atrelada ao CDI, então é tudo pós-fixado, tá? Ela vai seguir a taxa Selic, hoje já está em 4,25 ao ano aqui no Brasil, então é um tipo de investimento que ele fica pós-fixado, tá? Ele vai flutuar com base essa curva de juros no Brasil cresce, tá? O segundo deles é o pré-fixado. E daí dentro desse bloco também a gente tem diferentes, tá? São CDBs pré-fixados, a gente também tem LCI, LCA, CRI, CRA. É uma sopa de letrinha no começo, pessoal, mas só para vocês entenderem um pouco a quantidade de opções que tem dentro desse bloco. A gente vai para o terceiro, que são do tipo inflação. Ele basicamente são investimentos que quando você for aplicar, você vai ver lá IPCA mais algo. Esse sempre está seguindo a inflação, tá? Então tem um ganho real em cima da inflação. E a título de exemplo também, o Tesouro Direto NTN-B, que é uma série do Tesouro Direto vinculado à inflação. Também os CDBs do banco você encontra do tipo IPCA+, LCI, CRI, CRA, debêntures, esses tipos de emissões também você consegue encontrar vinculadas à IPCA, à inflação. Legal. A debênture também é uma renda fixa, sim? A debênture ela é uma renda fixa, ela normalmente é de uma emissão privada, né? Então, por exemplo grosseiro, né? Você tem a Petrobras da vida e ela fala assim, poxa, Felipe, eu preciso levantar 100 milhões aqui porque eu quero aumentar meu parque de investimento. O que ela faz? Ela vai lá e emite uma debênture lastreada nesse tipo de investimento e você como investidor, você compra essa debênture para capitalizar a empresa. A Petrobras vai pegar esse capital, vai investir lá como ela tinha previsão e vai te pagar para isso, né? Essa debênture ela pode ser, igual eu te falei, né? Ela pode ser pré-fixada, pode ser IPCA mais algo, pode ser vinculada à inflação. Então a debênture normalmente ela é uma emissão de uma empresa privada para capitalizar em algum tipo de projeto. E nas características da renda fixa, assim, o que é importante olhar? O rating, a liquidez, o que eu tenho que ficar de olho? Assim, vou investir, vou começar, o que eu preciso cuidar? Isso é fundamental, viu, pessoal? Sempre quando você for olhar e escolher uma renda fixa, importante, primeiro, você tem que olhar qual é o emissor. Então, vamos dar um exemplo básico, tá? O CDB, aquele CDB tradicional que a gente escutou do banco, o CDB, ele é um certificado de depósito bancário, então ele pode ser emitido por diferentes bancos. E no Brasil, hoje, tem muitos bancos. Como é que você sabe se o banco é bom ou ruim? Você vai olhar o rating desse banco. Então, o rating, basicamente, é uma avaliação se esse banco é saudável, se ele tem um crédito bom, se é um banco que vai durar muito tempo. Então, é importante você olhar o rating dessa emissão. Então, os ratings bons aí, todos acima de A, né? A, B para cima já é um grau de investimento bom, B para baixo já é grau especulativo que a gente considera aqui, tá? Então, é importante. Veja o rating desse investimento, veja o prazo e a liquidez desse investimento também é muito importante, tá? Pra você entender qual que é a durabilidade do teu investimento quando você fizer a aplicação nessa emissão. Legal. Você acha mais importante eu ficar de olho nesse rating ou buscar rentabilidade?
O combinado dos dois sempre, tá? O que é importante? Os investidores aqui no Brasil, tá? Investindo até R$250 mil por emissor, eles têm por trás dessas emissões uma coisa chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O que isso faz? Te protege. Mesmo se essa instituição bancária quebrar, o Banco Central, né, junto ao governo federal, vai te garantir esse volume de até 250 mil. Então é importante nunca passar desses emissores, principalmente esses emissores com rating mais baixo, esse volume de 250 mil, para que você esteja garantido ainda pelo FGC, tá? Mas o principal sempre é você olhar a combinação dos dois, tá? O prazo desse investimento e o rating é muito importante para você ficar tranquilo. Afinal, você está num investimento de renda fixa e você quer esse tipo de estabilidade também. Entendeu, pessoal? Vou falar um pouco, Felipe, sobre a vantagem da renda fixa. O que eu busco assim quando eu tenho esse investimento na carteira? O que ela pode me dar de bom? Ótimo, né? Uma das grandes vantagens da renda fixa, né? Além de proporcionar uma liquidez muito boa para você, então o que é liquidez? Para começar, né? Se você precisar do dinheiro amanhã, ele está disponível para você, não está travado, tá? O dinheiro não fica bloqueado. Então a liquidez é importante. A renda fixa te proporciona liquidez na hora que você investe. Além disso, a previsibilidade ela também é muito importante, né? Você imagina, você sabe que daqui a 1 ano, 2 anos, você quer, por exemplo, trocar de casa, trocar de apartamento, trocar de carro, fazer uma viagem. Então você tem que ter uma previsibilidade que daqui a 1 ano, 2 anos, você vai ter o investimento que você colocou acrescido de um certo juros. Então a vantagem da renda fixa é justamente essa, né? Você tem essa previsibilidade muito mais bem desenhada frente a outros tipos de investimentos que existem hoje no mercado. E além disso, o investimento ele também está líquido, né? Você consegue acessar ele de maneira mais rápida. Desvantagens. Tem algumas desvantagens que a renda fixa apresenta para nós aí? Tem. Assim como essa é uma vantagem, né? O próprio conceito da renda fixa traz um pouco de desvantagem. Se você é um investidor que, quer buscar uma rentabilidade um pouco maior, está buscando algo diferente, ao mesmo tempo que a renda fixa te dá essa possibilidade, ela também te trava. Então, se você, eu quero buscar mais retorno, eu quero experimentar novos produtos, a renda fixa está limitada numa série de produtos e numa série de emissões hoje que existem no Brasil, né? Então você tem esse tipo de limitação quando você está alocado na renda fixa, tá? Importante até falar para o pessoal, para quem não conhece, tá? Hoje, dentro da XP, da nossa plataforma aqui da XP, você consegue acessar a maior gama hoje de emissões de renda fixa que tem no Brasil, estão na XP, e você acessa o mercado secundário, que dá essa liquidez que eu falei, né? Se você comprou um título, por exemplo, que vence daqui a 3, 4 anos, mesmo dentro da XP, a gente consegue liquidar ele antes por meio desse mercado secundário dentro aqui da XP. Legal. E apesar de ter esse nome aí, fica uma pergunta. Renda fixa é fixa mesmo? Essa pergunta é sensacional, tá? E normalmente o pessoal tem uma confusão gigante, né? Porque a gente pega vários investidores aqui que são muito conservadores e, alocam um recurso importante em renda fixa e às vezes essa renda fixa, ela oscila, né? Mas por que ela oscila? Pessoal, lembra lá que eu contei que são 3 tipos de emissões de renda fixa, basicamente, que a gente tem? A pós-fixada, a pré-fixada e a híbrida, tipo inflação. A pós-fixada, ela vai seguir a taxa básica de juros, ela não vai sofrer esse tipo de oscilação, tá? As duas últimas, a tanto pré-fixada quanto a do tipo inflação, IPCA mais AL, elas sofrem o que a gente chama de marcação a mercado. O que isso quer dizer? Com o passar do tempo, aqui no Brasil, né, quanto o juros sobe, para controlar a nossa inflação aqui dentro, esses títulos vão sendo marcados a mercado de maneira diferente, tá? Só para ficar bem fácil entender, você imagina que hoje, por exemplo, a gente tem uma emissão que está pagando, 10% ao ano, que vence em 2023. E a nossa taxa básica de juros aqui está em 4%, por exemplo, né? No ano que vem, vou te falar que a taxa básica de juros subiu para 8%. E eu tenho a mesma emissão vencendo no mesmo ano, só que agora ela está pagando 15%. Óbvio, né? Essa que você comprou antes pagando 10, ela vale menos que essa que hoje está pagando 15. Então isso chama marcação a mercado. Se você quiser vender esse título de maneira antecipada, você vai sofrer essa marcação, porque óbvio, no mercado hoje você encontra um título pagando a mais com o mesmo vencimento. Legal. Poupança. Poupança é um bom investimento? Chega a ser uma renda fixa aí, o que você acha? Isso é até interessante, né? Quando a gente olha até um pouco da história do Brasil, a poupança é um investimento que ele foi vinculado na mídia durante muito tempo, né? Você vê, a maioria dos bancos estatais, aqui a gente pega, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, são bancos que durante a década de 80 e 90 sofreram uma enxurrada de propaganda do governo para a vinculação de investimento na poupança, como sendo, um investimento seguro, um investimento rentável. Só que, de fato, quando a gente enxerga a poupança e compara com investimentos hoje em renda fixa, emissões bancárias, CDBs, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, todos esses investimentos que a gente falou, a gente vê que eles ficam muito longe. Hoje, para vocês terem ideia, pessoal, a poupança
ela rende 70% do CDI. O CDI é um certificado de depósito interbancário que segue a taxa básica de juros aqui no Brasil. Então, frente a investimentos simples aqui, você consegue facilmente 100% de CDI, né? Bem simplificando, dizendo para vocês, você encontra muito facilmente investimentos em renda fixa que dão o dobro da poupança sem grande esforço, né? Sem ter que procurar muito. Quantos ativos você acha interessante de ter renda fixa na carteira, né? Eu falei no programa passado a importância de ter uma reserva de emergência, né? Que é o goleiro do nosso time, dos laterais, as reservas de oportunidade, assim, que o mercado pode apresentar. Né, e mais os zagueirões ali, que são essas renda fixas um pouco mais longas aí com esses objetivos. Você acha que, eu começando, quantos ativos eu posso ter de renda fixa? Ótimo. Buscar, assim? Não, muito bom, pessoal. O que é importante você enxergar, tá? Primeiro, você tem que respeitar muito o seu perfil de investidor. Se você é conservador, você está fazendo uma carteira muito mais carregada, de fato, em renda fixa, né? E olhando para o mundo do futebol, isso é muito importante, né? Quando a gente olha a região da defesa lá, o goleiro, o zagueiro, e é muito o que foi falado aqui, é que quando essa reserva de emergência são esses títulos pós-fixados, que eles não vão variar muito ao longo do tempo, pensando em dar disponibilidade para vocês, né? Quando a gente vai para o outro bloco de reserva, de oportunidade, e daí até o bloco central ali, né? Isso. Aquele volante que vai e sobe um pouquinho mais. Isso, zagueirão. Daí o que dá para fazer? Dá para pegar um título aí um pouquinho mais longo, né? Um de inflação, um pré-fixado. Quantos títulos? Aqui, pessoal, não tem uma regra muito clara, tá? Mas o principal aqui é você respeitar as emissões. Não tenha mais de 250 mil por emissor. Você pode ter vários emissores diferentes, mas se você respeitar essa regra, você vai estar protegido pelo FGC se você for investidor regular, tá? Isso é importante também. Investidor regular é quem tem abaixo de 1 milhão investido em capital hoje no Brasil. Ah, legal, Felipão. Obrigado pelo auxílio aí, valeu pela conversa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Valeu, dá seu like, compartilha. Tamo junto. Próximo episódio vamos falar um pouco sobre os FIIs. Valeu, um abração. Valeu, galera!